Você já reparou que o Coliseu está faltando um pedaço? O monumento mais icônico de Roma, símbolo do poder do maior império da antiguidade, está literalmente pela metade. A parede sul sumiu, desapareceu, como se alguém tivesse arrancado um pedaço do passado e levado embora. Mas para onde foi? Terremoto? Invasão? Ou o maior caso de roubo de pedras da história humana? O mistério da metade perdida do Coliseu começa lá atrás, no auge de Roma. No ano 72 d.C., o imperador Vespasiano decide erguer algo que o mundo nunca tinha visto. Com o ouro saqueado da Guerra da Judéia, o mesmo ouro do Templo de Jerusalém, ele manda construir um anfiteatro colossal. Tão grande, tão perfeito, tão impossível que até hoje desafia a engenharia moderna. 50 metros de altura, mais de 50 mil lugares. Uma arena que podia ser esvaziada em 15 minutos, numa época em que Roma ainda nem sabia o que era Wi-Fi. E tudo isso construído bem em cima do antigo lago particular de Nero. Era um recado claro: o império não era mais de um homem, era do povo. Durante séculos, o Coliseu foi o coração pulsante de Roma. O palco onde gladiadores lutavam até a morte, onde animais exóticos trazidos da África e da Ásia corriam pela areia e onde o povo vibrava como se cada gota de sangue fosse uma lembrança do poder de Roma. Ali, debaixo do sol, a civilização se misturava à selvageria. O império se divertia com a violência, mas nada dura para sempre. Nem mesmo Roma. Com o tempo, o império começou a ruir. O ouro escasseou, os exércitos se enfraqueceram e o Coliseu, que já fora palco de glória, virou um buraco de silêncio. Os espetáculos pararam, as arquibancadas ficaram vazias, as feras voltaram às selvas e Roma, sem perceber, deixou seu maior monumento abandonado à própria sorte. Foi aí que o destino do Coliseu mudou para sempre. Sem função, ele virou pedreira. Sim, uma pedreira. Os mesmos romanos que um dia o construíram começaram a desmontá-lo, pedra por pedra, para usar o mármore em novas obras. Afinal, quem precisa de um anfiteatro velho quando pode ter um palácio novinho? Os papas e as famílias nobres autorizaram o desmonte. O mármore foi arrancado, queimado, transformado em cal ou reaproveitado em igrejas e palácios. Uma parte foi para a Basílica de São Pedro, outra para o Palácio Barberini, e assim o Coliseu foi sendo devorado pela própria cidade que ele ajudou a criar. No século XIV, a terra decidiu dar o golpe final. Em 1349, um terremoto violento sacudiu Roma e a parte sul do Coliseu desabou inteira. Mas o curioso é que, segundo engenheiros modernos, a estrutura original era tão sólida que deveria ter resistido. Então por que caiu? Porque séculos de saque já tinham arrancado o que mantinha o anfiteatro em pé. Era como uma torre de blocos. Dá para tirar algumas peças, mas quando tiram demais, basta um leve tremor para tudo desabar. E foi exatamente isso que aconteceu. O terremoto levou metade da estrutura, e o que sobrou foi a ruína majestosa que o mundo conhece hoje. Mas o Coliseu não morreu ali. Pelo contrário, ele continuou vivendo. Um bairro inteiro dentro da ruína. Famílias moravam ali. Ferreiros, sapateiros, mercadores, crianças brincavam entre os arcos onde antes gladiadores sangravam. À noite, o vento que passava pelas colunas fazia um som estranho, como se o velho anfiteatro ainda respirasse. Durante um tempo, ele também foi fortaleza. Famílias poderosas transformaram o Coliseu em castelo. Roma talvez tivesse esquecido o que o Coliseu já foi, mas nunca deixou de usá-lo. Os séculos passaram e com eles veio o cristianismo. De repente, aquele símbolo pagão começou a ser visto como um lugar sagrado. Acreditava-se que ali cristãos tinham sido martirizados. Mesmo sem provas históricas, a ideia ganhou força e foi o suficiente. O Papa Bento XIV declarou o Coliseu um santuário dos mártires. Mandou erguer cruzes, instalou estações da Via Sacra e, ironicamente, proibiu a retirada de pedras. O mesmo poder que um dia contribuiu para a destruição, agora salvava o que restava. E assim, o Coliseu pagão virou monumento cristão.
Com o passar do tempo, o Coliseu foi sendo restaurado, consolidado, fotografado, virou símbolo da Itália, da história, da humanidade, mas também virou palco de outra ironia. Quando arqueólogos decidiram recuperar sua glória antiga, acabaram apagando a história medieval que ele carregava. As casinhas, as oficinas, as capelas, tudo foi removido. O que sobrou foi o anfiteatro nu, grandioso, mas incompleto. Mais uma vez, o Coliseu perdia parte de si mesmo. Hoje, ele está lá, metade ruína, metade sobrevivente. Um monumento que desafia o tempo e, ao mesmo tempo, o confirma. Porque o Coliseu não é só pedra, é o retrato vivo da fragilidade do poder humano. A lembrança de que até os impérios mais grandiosos caem e que, no fim, o tempo sempre vence. A metade perdida do Coliseu não desapareceu, ela se espalhou por toda Roma, nas igrejas, nos palácios, nas ruas e, talvez, de um jeito simbólico, dentro de cada um de nós. Porque o que faz o Coliseu ser o que é, não é o que sobrou, mas o que falta. E é justamente essa falta que o torna eterno. Então, da próxima vez que você olhar para ele, esse gigante mutilado de pedra, lembre-se, não é apenas uma ruína, é o eco de uma civilização inteira ainda sussurrando pelas colunas que restaram. Um lembrete silencioso de que tudo passa, mas a história, essa, nunca desmorona.